Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração. E também você aproveita e estica a sua perna e nós vamos continuar a mensagem de domingo passado. Pai, nós te agradecemos por esse testemunho tão lindo de pessoas que servem o Senhor por tantos anos, honrando o teu nome, sendo fiéis a ti. Também oramos pela palavra que será ministrada, que o nosso coração seja aberto para receber e que o Senhor nos capacite a praticá-la, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Domingo passado nós falamos sobre como deve ser a vida do cristão. E hoje nós vamos continuar essa parte. A Epístola aos Romanos nos fala claramente sobre a salvação, o que é ser uma pessoa salva. E ser salvo é ser justificado pela graça de Deus mediante a fé. E quando nós somos salvos, automaticamente nasce no nosso coração esse desejo de nos oferecer a Deus como um sacrifício. Está lá em Romanos 12, 1 e 2. De nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo ao serviço dEle. A Bíblia chama isso de culto racional ou culto lógico. Ou seja, quando você tem a consciência que você estava perdido, lá no Jardim do Éden, tudo foi perdido. Deus tinha feito o homem imagem e semelhança dele, mas com a desobediência de Adão, tudo se perdeu, ficou terrível. Mas Jesus foi enviado por Deus para nos resgatar. E quando nós temos consciência disso, que Deus restituiu a nós a possibilidade de nos tornarmos de novo imagem e semelhança dele, nasce no nosso coração esse desejo de nos entregar a Ele completamente como sacrifício vivo para o serviço dele. Isso é chamado de culto racional, culto óbvio, culto lógico, porque você pensa, poxa, eu estava perdido, eu ia para o inferno, não tinha esperança. Jesus me comprou com seu sangue, então agora só me resta me entregar e servir a Ele. Por isso, irmão, deixa eu falar uma coisa. O nome exato para essa reunião que nós estamos fazendo aqui, todo domingo a gente faz 4 vezes, não é culto, é serviço. O nome exato é serviço. Inclusive, se você for na Venezuela, nesses países que falam espanhol, e você chegar para um crente e perguntar, que hora é o culto da sua igreja? Normalmente ele não vai saber o que você está perguntando. Você vai ter que perguntar que hora é o serviço. E eles dizem, o serviço da igreja é 8 da manhã, 10 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite. Porque é um serviço que você faz para Deus. Você não vem aqui para se deliciar, como se fosse eu comprei alguma coisa, eu comprei um ingresso e eu tenho o direito agora de ter uma boa palavra. Não, você veio aqui para se oferecer a Deus para servir. Porque agora você entende que a sua vida foi restituída por um milagre. E um milagre de um Filho de Deus sendo santo e inocente, pagou com seu sangue. Amém? Então nós temos agora essa prerrogativa de apresentarmos diante de Deus a nossa vida como propriedade dEle, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, como disse o Jay agora há pouco. E o apóstolo Paulo nos orienta como deve ser agora a nossa relação como filhos de Deus, irmãos em Cristo, como que nós devemos nos relacionar na igreja. E no capítulo 13 ele começa a falar sobre como nós devemos nos relacionar com o mundo. A igreja vive nesse mundo, então ela precisa aprender a se relacionar também com o mundo. Então no capítulo 12, ele conclui dando essas lições sobre como nos relacionar como cristãos, mas no capítulo 13 ele já começa falando como nós devemos agir lá fora, para sermos um exemplo de vida transformada, para conquistar o mundo para Jesus. Então, nós paramos no versículo 10 do capítulo 12 de Romanos, e hoje nós vamos começar aqui no versículo 11, do mesmo capítulo 12 de Romanos. Paulo diz assim, quanto ao zelo, quanto ao cuidado, quanto ao trabalho, no que você faz para Deus, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Na outra versão fala remissos ou vagarosos. Pelo contrário, sejam fervorosos de espírito. Fervoroso de espírito é alguém que está literalmente sendo um portador de um entusiasmo interior que resulta em um trabalho produtivo. Ser perseverante, ser
fervorosos de espírito, é ser portadores de um entusiasmo. Tudo que você faz com tanto entusiasmo, com tanta alegria, com tanta paixão, que isso resulta em produtividade, isso resulta em resultados positivos. Às vezes a gente vê isso numa célula, noutra célula, tem célula que está tão grande, e multiplica, e aumenta de novo, e às vezes tem pessoas querendo trocar de uma célula para outra. O que será que faz a diferença? Muitas vezes é porque aquele líder está fazendo com tanta empolgação, com tanto entusiasmo, que aquilo que ele faz produz resultados. E nós temos o privilégio de pertencer a uma igreja onde você pode servir. Você vê esses irmãos que estão aqui, ó, bonitinho, de preto aí, eles estão se doando no serviço aqui, mas não é só isso que eles fazem. No dia a dia eles estão ganhando almas, eles estão discipulando, eles podem converter uma pessoa, levar ao batismo. Sabe que privilégio você tem de fazer parte de uma igreja onde você pode ser útil no reino de Deus? Então, se você vai servir a Deus, seja fervoroso no que você faz. Se você vem cultuar, venha com alegria, com dedicação. Não fica mexendo no seu celular na hora do culto. Não fica levantando para ir beber água. Não fica levantando para atender mensagem lá fora. Sabe, irmão, seja intenso naquilo que você faz para Deus. É um conselho do apóstolo Paulo. Isso é muito importante. No versículo 12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O cristão que ora, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17, o cristão que ora sem cessar, certamente ele se alegra na esperança, ele exerce a paciência, ou seja, ele tem condições de suportar provas quando passar por tribulação. O cristão que tem uma vida de oração, de meditação na palavra, um cristão que é intenso com Deus, pode vir a tribulação que vier, ele enfrenta, ele é capaz de suportar, ele sai, atravessa os mares da vida, os desertos da vida, e sai vivo do outro lado. Mas cristãos que são superficiais, que a única vez que ele ouve a Bíblia é aqui na igreja, uma vez por semana, quando vem, cristãos que não oram, que não louvam a Deus, que não têm uma vida intensa com Deus, sabe, irmão, basta o pastor falar uma coisa que ele não gosta, ele sai da igreja. Basta um irmão tratar mal, a coisa mais ridícula que pode ter, um irmão tratou o outro mal dentro da igreja, ele não for mais para a igreja. Poxa, o irmão não é o dono da igreja, pelo menos isso, você devia pensar, a igreja não é dele. Por que sai da igreja? Por causa de uma... Sabe, isso não é problema um com o outro, problema de uma superficialidade no nosso viver com Deus. Falta de um compromisso com a palavra, falta de ser intenso nas coisas que você, nessa entrega que você deveria ter feito da sua vida para Deus. Eu sei que eu estou falando para a melhor igreja de Boa Vista, ou uma das melhores. Para pessoas que amam a Deus. Eu vejo o rosto de vocês todo domingo aqui. Eu sei que se eu for nas células, centenas tem pela cidade, eu vou encontrar vocês lá servindo a Deus. Parabéns. Mas nunca é muito. Nós vamos sempre melhorar, nós vamos sempre nos esforçar para sermos melhores, para a glória de Deus. No versículo 13, o apóstolo Paulo diz: ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Hospitalidade implica em amar os estrangeiros. Hospitalidade nesse contexto tinha a ver com você acolher pessoas viajantes. Hospitalidade inclui você se doar para servir. Não basta você dar ofertas, não basta você mandar uma ajuda. É muito importante ser acolhedor, é você ir lá em foco, e abraçar, e sentir o clima, e dizer: eu estou aqui para carregar carga junto com você. E isso Deus tem nos ensinado, e nós precisamos aprender. Nós somos cabeça dura, nós preferimos muitas vezes dar uma ajudinha lá e apazigua a nossa consciência, mas nós podemos fazer muito mais. E nós estamos numa cidade onde a carência de hospitalidade está latente. Em todo canto que você anda, você vê pessoas precisando de ajuda e de apoio. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Essa é a direção que Paulo está dando para os da igreja. Enquanto você ajuda, aproveita para servir. Enquanto você se dispõe a dar, aproveita para se doar também a própria pessoa para o serviço do reino de Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Isso deve ser uma marca do cristianismo. Essa disposição de servir. Agora, eu estou falando, e isso tem sido falado por milênios, porque nós, seres humanos, precisamos
de aprender, dia após dia, nos esforçar para praticar essas verdades, nós podemos melhorar. No versículo 14, o apóstolo diz assim: abençoe aqueles que perseguem vocês. Isso é fácil? O cara persegue você tem que abençoar ele. Mas é um mandamento. Abençoe os que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoe. Então você nunca deve amaldiçoar, seja o que for. Se você passar de frente de um bar onde está cheio de coisa ruim acontecendo, diga assim: eu declaro esse lugar abençoado. Isso vai se tornar um lugar de bênção, onde as pessoas vão se converter. Vai ser uma célula, uma igreja, alguma coisa. Mas nunca diga: está amaldiçoado, que pegue fogo. Porque tem pessoas lá dentro por quem Cristo morreu. Então nós temos que ser abençoadores. Jesus já tinha dito em Mateus capítulo 5, versículo 44, ele disse: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. No versículo 15 diz: alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso fala de empatia, de você fazer parte da vida das pessoas. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com as pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ou seja, não se considerem alguém mais importante. Eu sei mais, eu sou melhor. Não, ninguém é melhor. Todos aqui têm o mesmo preço. O sangue de Jesus, que foi pago por todos nós. Amém? Então, quando você vem para a igreja, você pode ser uma autoridade. Eu tinha um exemplo muito legal que eu gostava, que aqui nós tínhamos, um tempo atrás, o pessoal foi embora, militar, tinha um cabo do exército, que era um líder de célula, e converteu na célula dele um coronel da aeronáutica. E lá ele prestava continência para o coronel, mas naquela célula ele era o coronel do coronel. Porque quando chega no reino de Deus, todos são o mesmo, nós somos um só corpo. Isso é muito maravilhoso. No versículo 17 diz: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Nunca pague a injustiça com injustiça. Nunca dê o troco. Nunca diga bem feito, porque alguém que fez o mal para você sofreu um mal. Isso era na lei lá antes de ter a lei de Cristo. No Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Se alguém quebrasse o braço do seu filho, você tinha direito de quebrar o braço do filho dele. Era assim, olho por olho, dente por dente. Mas agora que Jesus morreu na cruz e pagou o pecado de todos nós somos devedores uns dos outros, para levar todos para Cristo. Aleluia. E o versículo 18: se possível, quando depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Faça o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas na cabeça dele. Que palavra! Uma vez o pastor me disse, conta que lá em Santarém tinha uma senhora que chegou: pastor, eu estou muito triste, eu queria que você orasse para resolver um problema. Eu tenho uma vizinha que é é uma desgraça na minha vida, ela me trata mal, eu já fiz de tudo. E o pastor: você já mandou um presente? Já mandei, pastor. Você já tentou ser amiga dela? Já tentei, pastor, mas ela joga lixo no meu quintal, eu vou reclamar, ela briga comigo, ela é muito ruim, pastor. O pastor disse: você já experimentou amontoar brasas vivas na cabeça dela? Esse pastor, brasa viva eu nunca botei não, mas uma panela de água fervendo eu já joguei lá por cima do muro. Vou ver se pegava dela. Essa menção de amontoar brasas vivas é uma menção a um costume egípcio, que quando uma pessoa estava envergonhada e sentindo humilhada, constrangida, eles usavam um recipiente com brasa em cima da cabeça, para as pessoas que viam aquilo dizer: aquela pessoa ali está totalmente com contrição, quebrantada e também envergonhada. Quando o texto fala amontoar as brasas vivas na cabeça da pessoa, significa ser envergonhado, ou deixá-lo envergonhado, ou constrangido da sua hostilidade, ao surpreendê-lo com um ato de bondade não convencional. O que é isso? A pessoa fez um mal para você. Quando alguém te insulta,
Ele não quer que você chegue para ele com boas maneiras. Quando ele te insulta, ele quer que você brigue com ele. Não é assim, Rafael? Quando aqueles caras mal encarados, que eles insultam alguém, eles querem, é briga mesmo. E aí você apresenta, dá um troco para ele, fazendo algo bom para ele, você deixa ele constrangido e envergonhado. A Bíblia diz que isso é amontoar brasas vivas na cabeça dele, ele vai ficar com o coração queimando. Meu Deus, que vergonha, eu fui tão legal com ele e agora ele está me tratando mal. Foi isso que aconteceu quando eu furei o pneu do carro do pastor Eibe. Eu não era crente ainda. E eu estava chateado, eu não gostava de crente. E eu furei o pneu do carro dele, e no mesmo dia ele me deu uma carona. Eu não sabia que era ele. Quando eu pedi carona, ele parou. Quando eu vi que era ele, meu Deus, eu furei o pneu do carro dele agora. E ele ainda disse, eu quase não parava, porque eu estou suado, que o pneu do carro furou, e eu tive que trocar. Aí, meu Deus, agora eu vou fazer qualquer coisa que ele pedir. E sabe o que aconteceu? Ele me convidou para ir na igreja. Eu detestava crente, mas eu fui por causa do meu coração compungido, que estava pelo fato dele ter feito um bem, pagando o mal que eu tinha feito, embora ele não sabia. Então é isso. Se tem alguém que te persegue, irmãos, ganhe essa pessoa, ponha o seu objetivo. Eu vou gostar. Deixa eu contar um exemplo rapidinho. Tinha um irmão aqui na igreja, que ele está em São Paulo agora, que ele era conhecido na igreja por ser um cara assim meio casca seca. Muita gente não gostava dele, porque ele era aquele tipo, sabe, que ele não gostava desse irmão, que ele falava na cara, ele não gosta de ti, pronto. Ele era chato, muitos sabem o nome dele, mas não vou dizer. Uma vez nós fizemos uma reunião, ele trabalhava na igreja, nós fizemos uma reunião, que naquela reunião foi unânime, até a Miriam, que sempre fica do outro lado, ela disse, eu também concordo que ele não está reprovado. Aí, eu decidi, irmãos, eu silenciosamente não falei para ninguém, mas eu decidi, eu vou fazer esse cara ser meu amigo. Ele sentava bem ali, perto daquela porta. Toda vez que eu entrava na igreja, que eu olhava, assim, quando ele chegava, eu ia lá. Eu abraçava ele assim, de cara, eu te amo, cara. Batia no ombro, na costa dele, ele ficava durão assim. Aí, na outra vez, eu ia de novo. Cara, eu te amo, eu gosto de ti. Aí depois ele já começou, também te amo. Foi amolecendo. Hoje ele é meu amigão, já fiquei na casa dele em São Paulo, já comi com ele lá. Gente boa demais. Você pode pagar o mal com o bem. Você pode fazer as pessoas serem transformadas. Você pode fazer com que o coração delas seja conquistado para Deus. Esse é o nosso papel. Deus nos salvou para servir as pessoas. Deus nos salvou para ser uma luz para esse mundo. Senão, como é que nós vamos ganhar as pessoas? Irmãos, eu lhe digo uma coisa. Se essa igreja existisse só para ter um CNPJ e abrir as portas e ter culto todo domingo e não ganhasse ninguém, eu ia procurar outra coisa para fazer. Porque Deus nos chamou para influenciar as pessoas, para ganhar o maior número possível, para servir a Deus nessa cidade, amém? E você faz parte disso, isso é muito maravilhoso. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E em Romanos, no capítulo 13, versículo 8 a 10, diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que deveis amar uns aos outros. Isso não é uma proibição para o irmão, nunca pode pedir emprestado nada do irmão, viu? Porque está dizendo que para não dever. Não, não é isso. Ele está falando para você, é uma advertência, pague suas contas em dia. Se você emprestou alguma coisa de alguém, pague na data. Se não puder pagar na data, vá lá e renegocie. Mas não faça aquilo que tem envergonhado o Evangelho. Muitas pessoas, sabe, irmãos, de vez em quando acontecia aqui, agora nunca mais aconteceu, graças a Deus, mas ainda acontece aí por fora, em outras igrejas, na nossa não acontece. Mas nas outras igrejas acontece, de pastores serem envergonhados, quando chega a pessoa dizendo, olha, o membro dessa igreja está me devendo, nunca me pagou, está desviando o caminho. É por isso que nós encorajamos aqui na igreja, irmão, não venda nada, perfume, nem roupa lá na célula. Tem a sua loja, tem o seu negócio, faça isso em outros momentos, mas na célula não, sabe por quê? Tem um irmão que não tem controle e vai comprar sem poder comprar e não vai conseguir pagar e depois ele vai ficar com vergonha de ir para a célula e você vai ficar com raiva dele. E aí você vai fazer o mal. Por isso nós temos que tratar os irmãos com o maior cuidado, nos prevenindo, nós somos sábios e inteligentes para isso, amém? E eu quero, para encerrar com esse texto aqui de Timóteo, que tem muito a ver com isso também que nós temos que viver, que é a forma de tratar algumas classes de pessoas. Classes não, algumas... Vamos ver aqui, o Timóteo, Paulo disse para Timóteo, estava colocando Timóteo como líder de uma igreja, e ele disse como que ele deveria proceder. Mas isso serve para todos nós, porque todos somos
sacerdotes. A Bíblia diz que vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então diz assim o texto: não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se fosse seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as mulheres jovens como irmãs, com toda a pureza. Deixa eu te falar uma coisa: se tem algo que está faltando nessa sociedade de hoje em dia, nessa geração, é o respeito pelos idosos. Sabe, pessoas jovens muitas vezes estão usando da sua posição e tratando mal gente mais idosa. A Bíblia diz: não faça isso. Irmãos, aqui em Levítico capítulo 19, versículo 32, diz assim: fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Traz glória para Deus, e deve haver temor de Deus. E se você não faz isso, era bom você pensar bem, porque eu que estou dizendo. Quando ele diz eu sou o Senhor, ele está dizendo eu que estou dando uma ordem. Você ousa me desobedecer? Esses dias eu estava vindo na Taitave, estava o trânsito até intenso, e de repente todo o trânsito parou, e eu estava dirigindo também, parei. Quando eu olhei, era na faixa, lá na frente, estava atravessando uma senhora, cabelo branquinho, uma senhora bem magra, bem velhinha, andando bem devagar naquela faixa, e todos os carros parados. Irmãos, eu senti assim, como se tivesse todo mundo se curvando diante dela, assim, quando eu pensei nisso na hora. A Bíblia diz: curvem-se diante do ancião, e honre o seu Deus fazendo isso. Eu sou o Senhor, ele está dizendo. Quantos filhos fazem pior do que isso, o contrário, com seus pais? Imagina com os outros. A Bíblia manda fazer isso com todos os anciãos, com todos os velhos. Respeite, honre os cabelos brancos dos velhos. Isso é a relação da igreja com as pessoas. E os mais jovens, trate todos como irmão. Não enrole um ao outro, você é irmão. Não faça negócio dando prejuízo, causando prejuízo, você é irmão dele. E quanto às moças, trate com honra, com consideração, com respeito, com pureza. Minha irmã em Cristo, moça, você pensa em casar, pensa muito bem com quem você vai casar. Leia o histórico desse rapaz com quem você está pensando. Porque se ele tem um histórico de abusar de outras mulheres, então passe longe dele. Se ele não tratou as outras mulheres como irmãs, com toda a pureza, protegendo ela, então fique longe dele, porque ele é malandro. Trate todos como irmãos, com toda a pureza. E aí o texto continua, no versículo 3 diz: cuide das viúvas, que não tenham ninguém para ajudá-las. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles quem devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Tem alguma viúva? Em primeiro lugar, quem deve cuidar são os filhos e os netos. A Bíblia que diz, isso é uma instrução para o líder da igreja. Tem alguma viúva na igreja que não tenha ninguém para cuidar delas? Então cuide, a igreja deve cuidar. Mas se ela tem filhos ou netos, eles que devem cuidar, porque eles são devedores aos seus pais e seus avós que os sustentaram. Se nós vivermos o Evangelho como ele é, irmãos, é uma coisa mais linda, mais maravilhosa do mundo. E nós podemos viver assim, em nome de Jesus. Nós podemos viver assim. E aí eu quero ler, agora eu disse que era para encerrar, mas não era não, é agora que é. Romanos capítulo 13, versículo 11 a 14. Diz assim: eu digo a vocês que conhecem o tempo. Vocês que conhecem o tempo são os cristãos. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdia e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne.
Paulo está dizendo, nós estamos advertindo você que nós estamos nos últimos dias. A noite está passando, a noite dessa geração, quando as pessoas parece que não estão enxergando, parece que elas estão andando cegas para as coisas de Deus. A noite está terminando, o dia está chegando. Vamos viver como filhos da luz, se revestindo de todo o poder de Deus, para que possamos enfrentar o dia mau. Amém? Porque o dia está chegando. Que dia? O dia em que o Senhor Jesus vai descer nas nuvens dos céus. Nós vamos subir, vamos encontrar com Ele. Aquele dia glorioso já está determinado. A igreja de Cristo vai participar desse dia. O seu fim será um fim de glória. Será um tempo de muita celebração diante de Deus. E eu quero ler esse versículo agora para terminar mesmo. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 12, que diz assim: vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, inclui nós aqui, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras, gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos seres vivos, dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus cantando. Essa canção eu queria aprender. Quem que vai compor ela? A letra está aqui. Eles cantaram esta canção diante do trono: amém, glória e louvor e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertence ao nosso Deus para todo sempre. Amém, amém. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos celebrar a Deus. Esse é o final da igreja, esse é o final da história. Sabe, no começo, Deus nos fez imagem e semelhança de Deus, lá no Jardim do Éden. Mas com o pecado nós perdemos essa imagem, ficou tudo deformado. Mas Jesus Cristo veio e com seu sangue nos comprou. E agora Ele nos transforma dia após dia. Se a gente for praticando a palavra dia após dia, nós vamos sendo santificados, até assumirmos novamente essa imagem e semelhança de Cristo. E naquele dia nós vamos comparecer diante do trono de Deus. E não vai ficar ninguém de fora, em nome de Jesus. Você não vai deixar os da sua família ficar de fora. Amém, irmãos?